Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite e eu quero que você abra a Bíblia lá em João, no capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica das cabanas ou dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, mas não abertamente, mas em segredo. Amém? Irmãos, se tem alguém que sabia qual era o seu propósito, era Jesus, amém? Em todo o tempo ele sabia qual era o propósito que o Pai tinha para a sua vida. Ele caminhava debaixo do propósito que o Pai tinha para ele. A prova disso, irmãos, é que em nenhum tempo Jesus se importava em agradar as pessoas. A preocupação em todo o tempo de Jesus era fazer a vontade de Deus, era agradar o Pai, era andar no propósito que Deus tinha para ele. E querer agradar as pessoas, ele sabia que impediria ele de viver tudo aquilo que ele precisava viver, de fazer tudo aquilo que ele precisava fazer. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida, irmão? E de fato, Deus tem um propósito para a sua vida. Só que algumas coisas que nós podemos tirar desse texto que nós acabamos de compartilhar, que muitas vezes, irmãos, são inimigos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes nos impedem de cumprir a vontade de Deus da forma que nós deveríamos. Ah, mas então quer dizer, pastora, que os propósitos de Deus podem se acabar? Irmão, Jó dizia assim, bem eu sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então os planos, os propósitos do Senhor para a nossa vida não podem ser frustrados. Mas há muitas coisas, irmãos, que atrapalham e que se nós não soubermos lidar, isso pode atrapalhar o tempo de entendimento e o tempo de se mover no propósito, amém? E quando nós decidimos cumprir o propósito, andar na vontade de Deus, irmãos, é muito comum que se levantem opositores. Quando alguém vem falar para mim, pastora, desde que eu fui para a igreja, virou um inferno dentro da minha casa. A minha família começou a me incomodar, eu não aguento mais ouvir besteira, meu Deus, antes não era assim. Há pessoas que muitas vezes vêm falar que está sendo perseguido no trabalho por causa daquilo que acredita ou perseguido de alguma outra forma. É claro que nem se compara, irmãos, com uma perseguição que a igreja sofre lá fora. Só que a palavra de Deus diz, Jesus disse assim, bem-aventurados que forem perseguidos por causa da minha justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a partir do momento que nós decidimos fazer a vontade de Deus, a partir do momento que nós decidimos caminhar no propósito de Deus, irmãos, é comum que os opositores apareçam, os inimigos, não necessariamente pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra o carne nem contra o sangue, amém? Só que muitas vezes alguns opositores aparecem. Se você for ler o primeiro versículo ali no capítulo 7, disse que Jesus, ele andava pela Galileia, ele saiu da Judeia porque lá queriam matar ele. Ele estava sendo perseguido naquele lugar. Então ele não podia naquele momento voltar para lá. Então é natural que as perseguições, a partir do momento que a gente começa a acontecer, apareçam. Porque quem não está vivendo o propósito de Deus, irmãos, ou não compreendeu o propósito de Deus, provavelmente, irmãos, vai começar a ser usado muitas vezes pelo diabo para intervir no propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, quando Deus começa a revelar o Filho que era Jesus Cristo, né? A perseguição iniciou. E muitas vezes a perseguição ela inicia, irmãos, através da vida de outras pessoas, muitas vezes, é claro, usadas pelo próprio diabo por causa de alguns motivos. E um dos motivos, muitas vezes, irmãos, que fazem com que as pessoas comecem a se opor ao propósito que Deus tem para a sua vida, é a inveja.
Porque todas as vezes que alguém se destaca em algo, irmãos, a inveja aparece. E a inveja, ela sempre se alegra com a destruição. O que é a inveja? A inveja é eu querer o que o outro tem e eu não tenho. Então, irmãos, quando alguém se destaca, quando alguém conquista aquilo que eu não tenho, e eu não dou conta, eu não consigo ter a mesma coisa, eu desejo que o outro perca aquilo. Se eu sou uma pessoa invejosa, eu começo a desejar a destruição daquilo que o Senhor está fazendo na vida da outra pessoa. E muitas vezes há pessoas que se levantam assim na nossa vida. Todas as vezes que você se movimenta para fazer algo que realmente é relevante, os opositores, os adversários começam a se levantar para fazer com que você pare. E nós sabemos que isso é uma ação do maligno. Ai meu Deus, eu sabia mesmo que tinha muito olho gordo e muita inveja lá na minha casa. Irmão, não começa a pirar, amém? Em nome de Jesus, irmão. Joga fora teus amuletos, teu olho grego, que é para espantar mal olhado, aquelas plantas que tem lá na tua casa, que é para espantar mal olhado, amém? Deixa eu falar uma coisa, irmãos. A pessoa não pode te afetar porque ela tem inveja de você através só daquilo que ela sente. É necessário que ela tenha alguma atitude. Deus é muito maior que a inveja da outra pessoa, amém? Só que o invejoso, muitas vezes, ele começa a desejar a destruição ou lançar palavras para que o outro se sinta mal ou seja destruído. E é dessas coisas que nós precisamos nos proteger. E volto a dizer, não é uma proteção contra pessoas, irmãos. É contra muitas vezes pessoas que permitem que o diabo use a sua mente, a sua boca. São coisas que às vezes estão no coração e às vezes talvez você seja invejoso, irmão. Talvez é você que se incomode com alguém que se destaca quando Deus está fazendo algo na vida do irmão e não na sua. Traga isso para a luz em nome de Jesus, confesse diante do Senhor e afaste isso da sua vida porque isso não é de Deus. Porque às vezes nós podemos ser boca do diabo na vida de outras pessoas e atrapalhar os propósitos que Deus tem na vida de outro também. Um outro motivo, irmãos, que muitas vezes faz com que as pessoas se oponham é o ciúme. A inveja é eu querer e me importar com aquilo que eu não tenho. O ciúme é quando eu me importo com aquilo que eu penso que é meu. Vou dar um exemplo, irmãos. Quando eu acho que uma amizade, por exemplo, é só minha amiga, não pode ser de mais ninguém. E aí se faz amizade com a outra, eu começo a falar mal da outra, porque só pode ser minha amiga, não pode ser da outra. Amém? Mas, irmãos, eu estou usando um exemplo. Às vezes ciúme do que aquilo que talvez eu acho que a pessoa está tirando de mim. E muitas vezes não é assim. Nós precisamos confiar naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que Ele tem dado para nós. Uma outra coisa, irmãos, que faz com que as pessoas se oponham ao propósito de Deus na nossa vida também, são os endemoniados, amém? Apocalipse 3, o próprio Deus chamava da sinagoga de Satanás. As pessoas, irmãos, que muitas vezes emprestam a boca para o diabo, para o inimigo, para destruir o propósito que Deus tem na sua vida. Deus começa a fazer algo, você veio para a igreja, você conheceu Jesus, Jesus começa a restaurar o seu casamento, amém? Você está feliz com aquilo que Deus está fazendo na sua casa, você está feliz com aquilo que Deus está fazendo na sua família, e aí de repente vem uma sinagoga de Satanás, que aparece lá na tua casa e fala, isso é só fogo de palha, daqui a pouco vocês estão se matando de novo. Tu vai ver só espera. Daqui a pouco vocês voltam ao normal, isso é só a emoção. Aí você fala, não, agora eu vou servir ao Senhor. Você servir ao Senhor? Se enxerga. Até ontem você estava aprontando. Até onde você era virado no alho, agora você está servindo ao Senhor? Como assim? Entende, irmãos? Você vai para Jesus, você entende que Deus tem um propósito na sua vida, você decide tomar um passo de fé, fazer algo diferente, fazer algo para o Senhor. E se levanta pessoas muitas vezes para se opor àquilo que Deus está fazendo na sua vida. Com Jesus não era diferente, irmãos. Imagina com a gente. Jesus tinha opositores, Jesus tinha pessoas que diziam, às vezes, você fala pelo espírito de Beelzebul. Ou seja, você fala pelo espírito de demônio. Você não é o filho de Deus coisa nenhuma. As pessoas o tempo todo difamavam, caluniavam, injustiçavam Jesus. Só que isso nunca mudou quem ele era. Porque ele sabia de quem ele era o filho e para que ele tinha sido chamado, amém, irmão? E por que eu estou falando isso para você? Porque pode acontecer contigo quando você se levantar e falou, não, agora eu vou fazer algo diferente. Agora eu realmente vou mudar minha vida, eu vou buscar a vontade de Deus para minha vida. Alguém pode chegar e falar para você. E aí começam a inventar calúnias, mentiras ao seu respeito. Algumas coisas talvez até sejam verdades.
Mas não é uma verdade acerca daquilo que você é agora, mas sim daquilo que você era no passado. E às vezes nós damos ouvidos para aquilo que essas sinagogas de Satanás, esses endemoniados... Irmão, não leva mal quando eu falo endemoniado. Tem gente que fala, a pastora está chamando as pessoas de endemoniado. Endemoniado é uma pessoa que empresta a boca pro diabo, amém? E às vezes até as próprias pessoas de Deus fazem isso. Sinagoga do diabo, a palavra de Deus dizia, irmãos, que eram pessoas que se diziam ser de Deus, mas não eram. E que muitas vezes emprestam a boca para destruir o propósito que Deus está fazendo na vida do outro, irmão. Porque uma pessoa de Deus, de fato, quando ela vê Deus fazendo algo na vida do outro, ela fala, glória a Deus. Que bom que a tua vida mudou. Que bom que tu não é mais a mesma pessoa. Que bom que tu está indo na igreja. Que bom. Que bom que Deus está restaurando teu casamento. Que o Senhor faça muito mais. Amém, irmãos? Então não dê ouvidos para esse tipo de oposição. A palavra de Deus fala em Neemias 4 que quando Neemias começou a reerguer o muro da cidade, os inimigos, os opositores apareceram rapidinho. Sanbalate era um deles. Tinha Tobias também. E Sanbalate começa a tirar sarro, começa a zombar de Neemias. Como assim? Tu vai construir com todos esses escombros aí? Ei, tu vai construir outro muro com tudo que já foi caído? E aí o outro fala assim, olha, qualquer raposa que subir vai derrubar esse muro. Porque quando o Senhor está reconstruindo nossa vida, quando o Senhor está nos dando um propósito, irmãos, aparece a zombaria. Ou você acha que eu não passei por isso? Há 13 anos atrás. Eu passei sim, irmãos. De pessoas que eu amava demais. E até esses dias isso aconteceu comigo, irmãos. Para uma pessoa na frente da minha casa. Uma pessoa que eu conheço desde a minha infância, que eu amo de todo o meu coração e que eu estava anos sem ver. Parou o carro dessa pessoa na minha frente, que foi amigos, falou assim... E quando eu vi ele, eu fiquei tão feliz, porque fazia muito tempo que eu não via, e eu disse assim... Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Ele nem me cumprimentou e disse assim... É verdade que tu vai se candidatar para vereadora? Eu falei, o quê? De onde tu tirou isso? Ah, me falaram. Eu falei, não viaja. Ele, então, ajuda não sei o que lá. Eu falei, eu não vou me envolver nisso. E aí ele, ei, não tem um pastor para mandar lá para mim? Para eu ganhar dinheiro? Eu abro uma igreja e ele cuida. Ou seja, ele estava debochando de mim. Eu entendi o que ele estava querendo me dizer. Ele viu as coisas que Deus fez na minha vida. Ele viu de onde Deus me tirou e ele não podia compreender. Ele achava que para eu chegar onde eu cheguei precisava ter roubado. Uma pessoa que eu amava. Na hora que ele falou isso, irmãos, eu fiquei sem reação. Eu confesso para você que eu não esperava por aquilo. Eu travei e eu fiquei assim, ó. Eu não me movimentava. E ele estava esperando que eu levasse na brincadeira e que eu falasse alguma coisa, mas aquilo me feriu de um jeito. Que aí ele viu e ele ficou muito constrangido, ficou vermelho e não falou mais nada. O irmão dele deu um soco no braço dele e falou assim, só cala a boca e vai. E ele saiu. Eu entrei dentro da minha casa e eu comecei a chorar. E na hora eu fiquei pensando, é isso que as pessoas pensam de mim? É isso que a minha família, que os meus amigos, é isso que as pessoas que eu amo pensam ao meu respeito? E na hora o Espírito Santo falou, aí, continua andando. Continua caminhando, que as pessoas pensam, que as pessoas acham, não importa. O que importa é que eu penso a teu respeito. O importa é o que eu estou fazendo, não é o que eles estão fazendo. E o meu coração se acalmou, mas eu confesso que naquele dia eu fiquei muito triste, mas já passou, amém, irmãos? Já passou mesmo, naquele momento, porque vem das pessoas que nós amamos. Deus não vai usar qualquer um para falar besteira para você. Deus não vai usar qualquer pessoa para tentar estragar o propósito na sua vida. O diabo não vai pegar uma pessoa lá da rua, irmãos, que você não se importa. Ele vai usar muitas vezes pessoas que realmente podem te ferir, que podem te machucar, que realmente importam para você, que você tem amor, que você tem carinho. E é nesse momento que você precisa abrir os teus olhos e saber quem é que está falando e para quem eles têm emprestado a boca. E rejeitar isso, irmãos. Porque senão você vai deixar que o propósito de Deus na sua vida seja atrasado. Eu compartilhei isso para você, irmãos, porque se eu fosse dar ouvido para as pessoas, eu não ia fazer o que Deus mandou eu fazer. E eu confesso para você que quando eu cheguei em Garuva, irmãos, há 6 anos atrás, enquanto a igreja era pequenininha, era só uma cela, nós estávamos ali, irmão, ninguém falava nada. Quando a gente mudou de prédio, aí vocês não imaginam tudo que começou a aparecer. Tudo que começaram a falar. A gente foi de falso profeta a tudo que vocês podem imaginar. E nessa hora, irmãos, eu tive que buscar muita força no Senhor, porque a minha vontade era dizer assim, olha, não preciso passar por isso. Eu vou abandonar tudo, eu vou embora, porque eu não sou obrigada a ouvir isso. Irmãos,
Isso chegou a passar no meu coração. Mas imagina se eu realmente tivesse deixado isso atrasar ou definir o propósito que Deus tinha para a minha vida e a vida do meu esposo. Amém? Talvez outros propósitos aqui também teriam se atrasado e assim por diante. Porque quando atrasa o teu propósito, ele está atrasando o propósito também na vida da pessoa que você vai ganhar para Jesus. Então, irmãos, Jesus também foi perseguido, mas ele sabia. Lembra que eu iniciei a pregação falando que ele sabia qual era o propósito para a vida dele? Você sabe qual é o propósito para a sua vida, irmão? Você tem caminhado nesse propósito? Não deixe que as pessoas falam de você, da sua família, daquilo que você está vivendo agora em Cristo. Atrapalhe, irmãos. Deixa eu te falar, se não tiver perseguição, tem alguma coisa errada. É natural que quando você queira fazer algo relevante para o Senhor, apareça a perseguição. Se você não está sendo perseguido, irmãos, acredite. Você ainda não está fazendo a vontade de Deus. Amém? E vai vir dentro da tua casa, vai vir da tua família, vai vir dos teus amigos, vai vir dos teus colegas do trabalho. Se prepara. E guarda teu coração, para que o propósito de Deus não seja alterado. Amém? Uma outra coisa, irmãos, que Jesus nos ensina nessa passagem também é não se mover no tempo errado. Porque se mover no tempo errado pode sim atrapalhar os propósitos de Deus. Irmãos, aqui diz que Jesus estava fugindo, porque lá os judeus queriam matar ele, certo? Só que Jesus sabia que ele ia morrer, não sabia? Jesus sabia que ele ia ter que ir para a cruz e ele sabia que esse era o propósito de Deus para a vida dele, ele ia ter que morrer. Mas daí as pessoas leem a Bíblia e pensam, Jesus fugiu porque estava com medo de morrer. Não. Jesus não fugiu porque estava com medo de morrer. Jesus não se escondeu porque ele estava com medo de morrer, porque ele sabia que esse era o propósito de Deus para a vida dele. Só que aquela não era a hora. E às vezes, irmão, se mover no tempo errado pode sim atrapalhar os projetos de Deus para a nossa vida. Jesus não se moveu na hora errada, ele se moveu na hora certa. E é por isso que quando ele estava na cruz, no momento em que tudo se fez, ele disse, está consumado. Se ele tivesse morrido antes disso, ele não poderia dizer, está consumado, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Então, irmãos, nós temos falado muito ultimamente sobre ter intimidade com o Senhor, sobre buscar no secreto, sobre ouvir a voz de Deus, sobre firmar nossas raízes. Isso é importante, irmãos, para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo e saber a hora de se mover e a hora de parar. Moisés, ele dizia no deserto, Jesus disse assim, a partir de agora eu não vou mais com vocês. E Moisés disse assim, não vou a nenhum lugar se a tua presença não for comigo. E assim precisa ser nós, irmãos. Nós não podemos ir a lugar nenhum, se mover para lado nenhum, quando Deus não manda. Saul, ele perdeu o propósito, irmãos, porque se moveu na hora errada. Ele continuaria sendo o rei de Israel. Só que por causa de pressão, no meio de uma guerra lá com os filisteus, muitas pessoas começaram a pressionar ele, porque eles estavam perdendo, irmãos, e as pessoas começaram a pressionar. E por causa da pressão das pessoas e por se importar com o que as pessoas estavam falando, Saul fez algo certo na hora errada. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, mas não era aquilo que o Senhor tinha pedido. Não daquele jeito e não daquele momento. E aí vem o profeta Samuel e fala assim, não foi isso que Deus te mandou fazer. E por causa disso, você vai perder o propósito, o seu governo. E Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. Porque ele se moveu na hora errada. Fez a coisa certa na hora errada. E às vezes, irmãos, há coisas que Deus mandou você fazer e você sabe que você tem que fazer. Mas você precisa orar e buscar em Deus qual é a hora certa de fazer. Esperar o tempo certo para cada coisa. Esperar o propósito de Deus amadurecer na sua vida para que daí, de fato, você possa ir em frente. Nós vivemos, irmãos, nessa coisa do imediatismo, de querer as coisas para ontem. Muitas coisas foram semeadas, profetizadas, faladas sobre a minha vida muitos anos atrás. Há coisas que o próprio Deus falou para mim. E eu me lembro que quando o Senhor tinha dito, eu já compartilhei com muitos de vocês, olha, teu ministério é em Garuva. Só que eu e o Juliano, nós estávamos noivos e precisávamos decidir aonde que a gente ia morar. Eu era de Garuva, congregava em Garuva. Ele de Joinville, congregava em Joinville. Eu era líder de jovens aqui e ele participava da liderança de jovens lá. E agora, para onde é que a gente vai? E eu tentava convencer o Juliano que Garuva tinha mais necessidade, porque a igreja era menor, lá em Joinville a igreja era muito grande, não precisava.
E nós dois ficamos nessa discussão, irmãos. Acho que quando faltava alguns meses para nós casar, a gente nem tinha definido onde a gente ia morar. E aí eu falei, não, Senhor, eu vou orar. E eu lembro que eu comecei a orar e o Senhor falou, agora você vai embora. Você vai para Joinville. E eu falei, como assim, o Senhor não tinha dito que nosso lugar era aqui em Garuva? Eu não entendi. Mas o Senhor disse, não, agora você vai embora. E eu fui embora, irmãos. Deus já tinha revelado naquele momento, mas aquele não era o momento. Amém? E o pastor chegou na época para mim e disse assim ainda, olha, faz o ITQ, porque daí tu pode ser uma pastora auxiliar. Isso, ó, milhares de anos atrás. Entende que naquele momento seria coisa errada? Eu não tinha a menor maturidade para aquilo, não era a hora daquilo que o Senhor estava fazendo. Não que agora eu seja uma pessoa mais madura, mas Deus continua amadurecendo, irmãos. Só que aquele não era o momento. E aquela hora Deus disse, vai embora. Eu fui embora. Quando Deus disse, agora tu volta. Eu voltei. E você precisa estar assim com Deus, irmãos, para saber aquilo que o Senhor está te direcionando e falando, filho, agora vai. Filho, agora você fica. Agora você se move. Agora você para. Agora você fala. Agora você fica quieto. Amém? Jesus, os irmãos dele, disseram para ele, vamos lá para a festa com a gente. Vamos lá, se revela. Não é a minha hora. Ainda não é o tempo apropriado. Quando Maria chega para ele e fala, vamos lá, tu tem que fazer alguma coisa. Ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ou seja, você acha que Jesus, nos seus 30 anos, até iniciar o seu ministério, ele não sabia quem ele era? Ele sabia. Você acha que Jesus não sabia o que ele tinha que fazer? Sabia também. Mas por que só a partir dos 30 anos, então, irmãos, que ele começou a se revelar? Porque foi a hora que o pai disse para ele, agora vai, agora é a tua hora. Irmãos, não importa se passou 20, 15 ou 30 anos. Não importa a idade que você tem, se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te dizer a hora certa. Eu e Juliana nos tornamos pastores com 30 anos. O Jadson está cuidando de uma igreja lá com nem 30 anos. O pastor Joacim se tornou pastor com quase 50 anos. Então não tem a ver com idade, tem a ver com o mover de Deus. A hora que Deus diz é agora. Amém? Só que você precisa estar com seus olhos e ouvidos espirituais para saber a hora de se mover, irmão. É o próprio Deus que vai te revelar isso. E os irmãos de Jesus chegaram e disseram para ele, vai, vamos, é agora é a tua hora. Ele disse, não, eu não vou e não é a minha hora. E às vezes nós agimos por pressão, a gente se move na hora errada igual Saul. Por pressão das pessoas, e nós não podemos fazer isso, irmão. Nós precisamos se mover na hora certa. Mas pastora, estão me incomodando que eu tenho que ser líder em treinamento. Não é a hora de eu me mover. Você está falando isso porque você não quer ou porque você orou e Deus disse que não é para você se mover? Não confunda o que você não quer com a vontade de Deus, amém? Porque muitas vezes Deus vai usar a vida de pessoas para mover você. Deus vai usar a boca de pessoas para dizer para você, agora vai, agora para. Agora tu anda, agora tu fica aqui. Amém? Quando nós não estamos conseguindo ouvir o Espírito Santo, Deus vai usar pessoas. Amém? Mas se eu fosse você, deixaria o Senhor falar contigo. Porque quando você ouvir dele, você vai ter muito mais certeza. E aí Deus vai usar a boca de outra pessoa só para confirmar aquilo que o Espírito Santo já te falou. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, irmãos, que pode destruir o propósito de Deus para a nossa vida. Eu falei primeiro para você daqueles que querem destruir o propósito, amém? Mas tem também aqueles que querem nos promover. Eles disseram assim, ó, os irmãos, versículo 3. Disseram, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam as obras que você faz. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça alguma coisa em segredo. Se tu faz essas coisas, então manifesta ao mundo. Só que no versículo 5 fala que nem os irmãos criam nele, amém? Talvez estavam até debochando, eu não sei. E ao mesmo tempo que há pessoas que tentam minar o nosso propósito, há pessoas que querem nos promover, irmãos, sem o sentido certo das coisas. E ninguém promove aquilo que Deus esconde. E ninguém esconde aquilo que Deus promove. Quando a palavra de Deus fala lá em Mateus 5,15 que sobre a candeia de se colocar no velador, né? A luz não pode se colocar lá em cima sozinha, alguém precisa colocar, Deus precisa colocar. E ele diz assim, ó, ninguém consegue esconder uma casa construída no monte. Quando nós estamos alicerçados no Senhor, quando a nossa casa está construída nele, irmãos, o próprio Deus nos revela. Eu falei isso algumas ministrações atrás, amém? Então não busque promoção, não busque aparecer, não busque se promover, deixa que o próprio Deus faça isso em você.
Busque relacionamento, busque intimidade. Não sei se você sabe, eu e o Juliano, nós estamos construindo a nossa casa. E a gente tinha um dinheirinho guardado e eu pensei, meu Deus, né? Vai dar para pagar o pedreiro e fazer muita coisa, irmão. Só para comprar as ferragens, material que ia embaixo da terra. Eu cheguei no terreno, eu olhei, só o fundamento ali, né? Eu olhei para aquele fundamento e falei, Juliano, foi tudo nosso dinheiro. Cadê meu dinheiro? Tá debaixo da terra. E o que isso ensina para nós, irmãos? Que o de fato é valioso e importante na nossa vida não é aparente. Amém? Porque se uma casa é construída sem fundamento, sem alicerce, qualquer vento derruba. A parte mais importante da minha e da sua vida, daquilo que Deus está construindo no nosso propósito é para baixo. Primeiro a casa é construída para baixo, aquilo ali custa caro. Só que é aquilo ali que vai manter a casa de pé. E é isso que Deus está gerando na sua vida, irmão. A casa vai aparecer quando primeiro o fundamento, o alicerce, aquilo que precisa ser construído para baixo, estiver bem feito, bem alicerçado e bem construído. E aí o Senhor começa a revelar, a mostrar. Amém? Não se promova. Não busque reconhecimento. Ai, por isso que eu não quero ser líder de célula, que é só para se aparecer. Quem falou, irmão? Irmãos, tira isso da cabeça. Um líder foi chamado para servir, não para ser reconhecido. Não é lugar de destaque não, irmãos. Mas muitas vezes as pessoas estão buscando a coisa errada. Se esconda nele primeiro e deixa que ele, no tempo certo, vai te revelar, assim como fez com Jesus. Jesus não deixou que as pessoas promovessem ele. O próprio Deus fez isso na hora certa. Não se esconde a casa que é construída no monte, amém? Somente construa sua casa no monte. Deixa que o Senhor faça. Irmãos, uma pessoa que tentou se promover foi o filho pródigo. A Deise falou na semana passada. Daqui minha herança. Eu quero ser milionário antes do tempo. O que aconteceu com ele? Acabou comendo comida de porcos. Enquanto Davi se escondeu, cuidava das ovelhas dele. O Senhor o promoveu. Amém? Faça o que Deus te mandou, irmãos. Não deixe que ninguém fique o tempo todo tentando te promover. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. As pessoas que caminham comigo e com o Juliano sabem tudo que nós ouvimos. As pessoas chegam pra gente e falam, porque vocês vão ser isso, vocês vão ser aquilo, vocês vão ser aquele outro. Irmãos, nós nunca deixamos isso entrar no nosso coração, pé no chão. Eu não quero ser o que as pessoas acham que eu vou ser. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Se Ele não quiser que eu seja nada, eu não vou ser nada. Tá tudo bem. Eu só quero fazer o que o Senhor tem pra mim, irmãos. Eu não vou deixar o que as pessoas falam alimentar o meu ego. Eu quero ser quem Deus quer que eu seja, pé no chão. Uma outra coisa que nos impede, irmãos, e muitas vezes atrapalha o propósito de Deus para a nossa vida, é a comparação. Olha o que Deus está fazendo na vida do Giovanni, olha o que Deus está fazendo na vida do Fernando. Meu Deus, a célula lá do fulano está cheia, a minha não tem ninguém. Irmãos, viva a estação que Deus te deu, amém? Tem dia, irmãos, que é deserto, viva o deserto e creia que Deus está no deserto. Tem dias que o Senhor vai te colocar em lugares muito bons, muito frutíferos. Celebre aquilo ali também. Mas aquilo que Deus tem para ti, irmãos, é para ti. Aquilo que Deus tem para o outro é para o outro. O problema é que quando nós vemos o outro vivendo alguma coisa, a gente pensa, por que a pessoa está aí ou não? Porque Deus não quis. Vai ter hora que Deus vai querer. Amém? Irmãos, quando você não confia naquilo que Deus está fazendo na sua vida, quando você fica se comparando com a pessoa que está do teu lado, você está desprezando a soberania de Deus, que te criou com um propósito específico desde a fundação do mundo, que criou o irmão que está do seu lado com um propósito específico desde a criação do mundo. E no tempo certo, o irmão vai viver o que tem para ele. No tempo certo, você vai viver o que Deus tem para você, ponto. Se Deus quiser que te revelar alguma coisa na sua vida com 50 anos, vai ser 50 anos. Se for com 18 anos, vai ser com 18 anos. Somente viva aquilo que Deus tem para você e não se compare, irmãos. Deus vai dar a cada um da forma que Ele quiser e do jeito que Ele acha que tem que ser. Toda vez que abre uma igreja nova em Garuva, irmãos, os irmãos vêm para mim. Viu, pastora? Abriu uma igreja nova em Garuva. Glória a Deus, irmão. Melhor do que bar, eu falo. Deixa abrir quantas igrejas quiser. Porque sabe qual é o sentimento que as pessoas acham que a gente vai ter? Ou às vezes até as pessoas têm no coração. Ai, meu Deus do céu. É como se fosse uma competição. Agora as pessoas vão para lá e não para cá. Irmão, o que Deus tem para nós é nosso.
O que Deus está fazendo aqui é aqui. O que Deus está fazendo na igreja do irmão é do irmão. A gente não se compara. A gente aceita o que Deus está fazendo na nossa vida e ponto final. Porque o que Deus tem para nós, ninguém vai mudar. Homem nenhum pode mudar, irmãos. E às vezes as pessoas ficam com isso no coração e começam: ai meu Deus, olha lá, a igreja do fulano, ai vai abrir mais uma célula aqui perto da minha casa, daí os irmãos vão tudo lá, não vão vir aqui. Irmão, o que Deus tem para ti é teu. Amém? Ninguém vai tirar. O propósito que Deus tem para ti, irmãos, nada vai mudar. Eu esqueci de comentar sobre o que eu falei para você, de às vezes as pessoas quererem promover você, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso para não se mover na hora errada. Quando nós estávamos numa outra denominação e nós tínhamos decidido que nós iríamos sair, por alguns motivos, irmãos. Porque nós sempre amamos célula, nós sempre amamos cuidar de pessoas e a gente entendeu que ali onde nós estávamos, nós não estávamos conseguindo fazer as coisas do jeito que deveriam ser. E quando a gente decidiu sair, algumas pessoas vieram para nós: não, vocês não podem sair, porque a gente vai dar para vocês a liderança de jovens. Era uma igreja, irmãos, que tinha mais ou menos 1000 membros. Vocês vão ser os futuros líderes de jovens, vocês precisam ficar aqui, vai ser dado para vocês uma liderança. Ou seja, eles queriam nos promover, para nos convencer a ficar. Só que o meu coração do Juliano nunca esteve nisso, irmãos. E a gente disse: não é o que nós queremos, não é o que nós buscamos. Nós amamos cuidar de pessoas, nós não amamos títulos. E nós estamos indo embora. Quando eu ia sair aqui da outra igreja, o pastor também: não, eu quero que você faça o nome do curso lá que precisava para ser pastor. Fica aqui. Não. Entende, irmãos? Nós não podemos aceitar uma promoção humana, porque isso pode impedir aquilo que o Senhor quer de fato fazer em nós. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Outra coisa que atrapalha o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, é a carência. Por carência, Sansão deitou no colo errado e perdeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele deitou no colo de Dalila. Você já conhece a história. E abriu todas as fraquezas do seu coração para ela. Por carência, ele contou para ela qual era a sua fraqueza. E ela entregou ele para os inimigos. Os seus olhos foram furados. E Sansão, irmãos, ele era nazireu. Um homem que tinha sido criado para um propósito específico diante de Deus. Deus tinha dado algo específico para aquele homem. Mas por causa de ter se deitado no colo errado, a palavra de Deus diz que ele acabou com seus olhos furados e servindo de palhaço, carregando coisas como um burro de carga. Porque por causa de carência se deitou no colo errado. E às vezes há pessoas, irmãos, principalmente os jovens aqui. Eu vi muitos jovens se afastar do propósito de Deus por causa de carência. Porque se relacionaram com pessoas erradas. Porque se relacionaram com pessoas que afastaram eles do propósito de Deus. Amém? E tiveram casamentos encalhados, casamentos frustrados. E deixa eu falar para os solteiros aqui. É melhor estar solteiro e encalhado do que casado com casamento encalhado. Amém? Porque depois que casou, irmão, não tem o que fazer. Luta para reconstruir. Amém? Você precisa se deitar no colo certo. No colo de Jesus. João sabia que ele era o discípulo mais amado porque ele deitava no colo certo. No colo de Jesus. Se deite no colo dele. Reconheça o quanto você é amado por ele. E o propósito dele para sua vida vai ser revelado. E ninguém vai atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não deixe que a carência te impeça de entender o que Deus está fazendo. Espere o tempo certo de se mover. Espere o tempo certo de se relacionar. Amém? Guarde seu coração. Não entregue suas fraquezas. Não entregue a sua intimidade para ninguém, para qualquer um, para pessoas que não têm o mesmo Deus que você. Porque senão, irmãos, o propósito de Deus para sua vida pode ser atrasado. E por último, a distração. Lá em Lucas 2, versículo 41, fala de quando, José e Maria perderam Jesus na festa, no meio da festa, lá em Jerusalém. Eles estavam com Jesus, mas perderam Jesus de vista. A palavra de Deus fala também, lá em Apocalipse, fala sobre a igreja de Éfeso. Quando Deus fala para ele assim: olha, eu conheço a obra de vocês, mas toma cuidado, porque vocês perderam o amor por essas primeiras obras. Cuidado para que o candelabro não seja retirado do meio da igreja. E o candelabro, irmãos, era Jesus. Amém? É a representação de Cristo. Cuidado para que Jesus não deixe de ser o centro da sua vida. Cuidado para que você não tire o foco de Jesus
e foca em coisas erradas, porque se você tirar os olhos de Jesus, o propósito de Deus vai se perder na sua vida. Se você parar de olhar para Jesus, se você se distrair olhando para o seu lado, se você se distrair olhando para as pessoas na igreja que são falhas, se você se distrair olhando para os seus problemas, se você se distrair crendo naquilo que o diabo tem lançado na sua mente, você vai perder Jesus de vista. E se você perder Jesus de vista, irmão, você também vai esquecer do propósito que Deus tem para sua vida.